Querido Deus, Pai, aqui estamos nós nesta noite na Tua casa, para que podermos Te adorar, Te louvar, Te agradecer, Senhor, pelo livramento que Tu tem nos dado neste dia, pelas bênçãos, pelo livramento, pela graça, pela Tua bênção derramada sobre todos nós. Pai, aqui estamos para poder aprender mais da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração e nos dá a compreensão daquilo que Tu queres nos dizer nesta noite. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, continua dando a ele a sabedoria. Abre a sua mente, o seu entendimento, para que ele possa entender com clareza a Tua palavra e revela a profundidade dela, para que ele possa nos trazer, Senhor, e possamos compreender como devemos, Pai, e como Tu queres. Senhor da glória, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos na casa do Senhor para aprendermos da Sua palavra. Você está alegre de estar na casa de Deus? Como é bom nós estarmos reunidos, estarmos juntos para meditar a palavra do Senhor. E a cada encontro nosso, o Senhor tem algo a falar conosco, o Senhor tem uma bênção, e o Senhor quer nos fortalecer na caminhada, e nós temos a esperança daquele que é, como nós acabamos de cantar, como é que é o final do coro? O escolhido dos milhares para nós, né? Então é muito bom estarmos juntos, meus irmãos. E você já cumprimentou teu irmão com a paz do Senhor, que está do teu lado aí? Diz aí, paz do Senhor, meu irmão. Às vezes, porque dia de terça-feira a gente vai chegando, aí como vai saindo do trabalho, vai chegando do trabalho, ele vai chegando meio atrasado, aí vai entrando assim, meio que escondidinho, aí esquece de dar a paz do Senhor para o irmão, já disse para o seu irmão, meu irmão, seja bem-vindo. Como é que foi seu dia de trabalho hoje? Né? Aí, às vezes, na terça-feira a gente esquece um pouco de olhar um pouquinho, porque a gente vai chegando assim, aí um chega com a criança dormindo, outro chega no colo, aí outro vai encher. E paz do Senhor, é bom ter você de novo aqui. Afinal de contas, muitos de vocês eu só vejo de terça em terça-feira, né? Então é muito bom estarmos reunidos na casa do Senhor para que possamos aprender da Sua palavra. Hoje, meus irmãos, estamos continuando o nosso estudo da palavra do Senhor. Vivendo o Jubileu é a série que nós estamos trazendo várias meditações dentro deste tempo de jubileu que nós estamos vivendo, deste ano de jubileu, que até ano que vem nós certamente estaremos vivendo em um tempo especial de Deus. Mas hoje quero falar, ainda dentro desta série, justamente um texto importante desse Salmo 90 que nós lemos. São dois textos, dois versos, né, que eu uso. Eu tenho usado bastante, que é o verso 17, confirma a obra de nossas mãos, mas um texto que aqui também salta aos olhos, e eu vou abordar esse tema hoje com base nisso, é o versículo 15 do Salmo 90, o verso 15, que diz assim: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Ou seja, o salmista aqui, que é Moisés, ele pede que Deus retribua com bênção, retribua em alegria, retribua com gozo, com prazer. O mesmo tempo que ele passou em aflição, ele pede: Senhor, alegra-nos pelos dias em que nós ficamos afligidos, pelos dias da nossa aflição, o mesmo tempo que ficamos chorando, o mesmo tempo que ficamos lamentando. Senhor, agora eu te peço que o mesmo tempo que se foi 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de dificuldade, agora, Senhor, nos dá o mesmo tempo, só que agora de alegria. Agora um tempo de gozo, agora um tempo semelhante, um tempo similar, mas agora de alegria e de prazer na Tua presença. E é isso, meus irmãos, que nós queremos, e desde a terça-feira passada, quando falamos que é preciso ter, neste novo tempo, permitir que Deus mude e transforme as nossas mentes e abra os nossos olhos para que a gente contemple um tempo novo que se abre nas nossas vidas. Quando eu peguei aquele texto de Paulo, quando ele se encontra com Jesus, ele fica cego para a sua condição anterior e, por meio do encontro com Jesus, ele fica com os olhos abertos para um novo futuro. Assim, nós também temos que estar percebendo este tempo que Deus abriu sobre nós e olhar para este tempo
com um olhar diferente, sendo diferentes para viver o que é diferente deste tempo de jubileu para as nossas vidas. Então, este salmo aqui que Moisés escreve, o Salmo 90, dentre tantos versos aqui, tantas coisas que ele nos traz, ele vem fazer uma reflexão justamente sobre contemplar a sabedoria de Deus, ele contempla a misericórdia de Deus, e ele contempla também a vida do homem como algo passageiro, como o ser humano é passageiro quando se tem por parâmetro ao Senhor, quando se tem por parâmetro a Deus, que é um ser eterno. Ele compara nesse salmo aqui, ele avalia e toda a sua caminhada, ele entende que o homem é extremamente passageiro quando se compara com a eternidade de Deus. E é por isso que ele vem e fala a respeito da vida do homem, que se tiver muito vigor, vai até 80 anos, mas 70 anos, ou até 80 se houver muito vigor, mas esse tempo extra, essa prorrogação, ele diz, é canseiro e enfado. Mas se comparar com a eternidade de Deus, ele entende que o ser humano é como uma flor que de manhã floresce, que de manhã nasce, ao meio-dia floresce, mas ao final da tarde murcha e seca. Então ele escreve esse salmo, o Salmo 90, para fazer esta avaliação da eternidade de Deus, para avaliar e contemplar a Deus como um ser pereno, eterno, e ao mesmo tempo ele olha para si, olha para o ser humano como sendo alguém, um ser completamente passageiro, completamente fugaz, e que ele, logo, se nós somos passageiros e se nós somos temporários, precisamos refletir o que faremos da nossa jornada enquanto aqui estivermos, sejam, no dizer de Moisés, sejam 80 anos, ou seja 40, 30, o tempo que Deus nos der aqui. Então, meus irmãos, este salmo vem justamente fazer esta reflexão. E, provavelmente, esse salmo é um dos mais antigos. Salmo 90 é um dos salmos mais antigos de todos os salmos que nós temos registrado na Bíblia. De todos os 150 salmos, o Salmo 90 provavelmente é o mais antigo, foi um dos primeiros a serem escritos. Sabemos que todo salmo é um cântico de louvor ao Senhor, né? É um poema, é um cântico, é uma adoração em forma de música. E provavelmente Moisés escreve esse salmo quando ocorre aquele episódio dos 12 espias, em que o povo de Israel está saindo do cativeiro do Egito. Isso está relatado em Números 13 e Números 14, em que o povo está perto de alcançar a promessa, o povo está perto de entrar. Passaram-se já aproximadamente 3 meses desde a saída do Egito, e agora estão de frente para a terra prometida, e conhecemos a história, os espias são enviados para inspecionar a terra, mas eles retornam, 10 dos 12, retornam trazendo um relato mau, e por conta disso o povo foi condenado a ficar andando pelo deserto por mais 40 anos, por conta dessa atitude má, de olhar, de chegar na terra, e ao invés de olharem, confiarem em Deus, aquilo que eu falei do olhar, da percepção e da compreensão do tempo em que se está vivendo. Eles ainda estavam, como foi dito na terça-feira passada, ainda estavam vivendo em um tempo de liberdade, mas com a mente cativa, com o olhar de prisioneiro, livres, mas com o olhar e a perspectiva e a visão de cativos, de presos, de escravos. Então, eles chegam diante da bênção, chegam diante da promessa, e eles não acreditam de que Deus é poderoso. Eles não creem que Deus é capaz de lhes dar a vitória. E aqui, não é o objeto do estudo de hoje, mas é só para mostrar o perigo quando nós não compreendemos e não temos a nossa visão completamente aberta pelo Espírito Santo do Senhor. Quando eles retornam, os espias retornam, e quando eles fazem aquela declaração dizendo que os gigantes que estão lá na terra, a terra lá é boa, a terra tem bons frutos, a terra produz muita coisa boa, realmente produz
leite, mana, leite, mel, mas é fortificada, tem gigantes, tem homens fortes, e os espias, os 10 espias, resumem e dizem: eles são mais fortes do que nós, eles são maiores do que nós. No hebraico, a palavra, quando eles utilizam essa expressão, ao dizer que os gigantes da terra são mais fortes do que eles, na verdade, há uma dupla interpretação na palavra original ali escrita. Você pode entender essa declaração dizendo, a palavra ali é mimeno, é como se eles estivessem assim. Você pode interpretar por duas razões: eles, os gigantes, são mais fortes do que eu, efetivamente, ou eles também pode ser interpretado como eles dizendo assim: eles são mais fortes do que ele. Porque se você parar para pensar e, poxa, foi só isso que foi a causa, e foi isso a causa de eles ficarem por 40 anos rodando no deserto. Deus, quando eles têm essa postura, Deus diz para Moisés: por conta dessa postura, o povo não vai entrar e essa geração vai morrer todinha no deserto por conta dessa atitude. Pensa comigo, seria muito pouco eu chegar e dizer assim: o Osani é mais forte do que eu, e Deus me punir por 40 anos por conta disso. Consegue entender? Agora, é muito mais grave se eu pegar e dizer assim: o Osani é mais forte do que ele. Ele, quando aqui eu estou dizendo, por isso que eu estou apontando para cima. A ideia que está por trás desta declaração dos espias é de dizer que os gigantes eram mais poderosos do que Deus, que inclusive Deus não era forte o suficiente para lhes fazer vencer sobre os gigantes. Quando a gente tem essa interpretação, e essa era a visão deles, era a compreensão do tempo, homens libertos, mas com olhar cativo. Veja o perigo de uma visão torpe, de uma visão errada das coisas de Deus e do tempo de Deus para as nossas vidas. Então, quando eles dizem isso, eles, os gigantes, são mais fortes do que Deus, aí você entende a revolta de Deus, a indignação de Deus. Meu Deus do céu, o texto de Êxodo capítulo 12, 13, quando relata na imediata saída do povo, diz Deus lá: façam este sacrifício de Páscoa para que vocês se lembrem, para que seja um memorial para vocês, para que vocês se lembrem que eu vos tirei do Egito, da terra da escravidão, com mão forte. Olha, o Deus que tirou da escravidão do Egito com mão forte, não tem força suficiente para vencer um gigante? Então foi essa indignação que causou em Deus essa revolta de ver essa falta de perspectiva daquela geração de não conseguir alcançar. Deus tinha feito tantas coisas e eles ainda são capazes de dizer que Deus não é forte o suficiente para vencer os gigantes que lá estão ocupando a terra. Quando nós entendemos essa declaração sob essa perspectiva, você entende por que Deus condenou aquela geração má e corrompida a ficar perambulando por 40 anos no deserto, e Deus deu a sentença ali. Deus deu a sentença de morte, eles estando em vida. Olha o perigo de se olhar errado para as coisas, para o tempo de Deus, para as coisas que Deus tem preparado e para duvidar da promessa de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então Moisés provavelmente escreve esse salmo dentro deste cenário. Este é o pano de fundo do Salmo 90, em que Moisés está justamente neste cenário de dúvida, em que o povo foi levado pela declaração dos 10 espias e pela fé, tanto que a palavra diz assim, mas lá nesse texto de número, mas em Josué e em Calebe havia um outro espírito. Olha só a diferença entre aqueles que compreendem o tempo em que estão para os que não compreendem o tempo em que estão vivendo. Entre aqueles que têm discernimento para o tempo em que estão vivendo e aqueles que estão completamente alheios e achando que não, está tudo bem, nada vai mudar, as coisas foram feitas assim, as coisas sempre foram assim e as coisas vão permanecer assim. Este é o olhar de pessoas que têm um outro espírito, mas quem tem o olhar de Deus e deixou o Espírito Santo encher a sua vida e abrir a sua mente, estes daí têm um outro espírito. Eles conseguem ver que tem dificuldade,
tem adversidade, tem gigante, tem cidade fortificada, tem homens preparados. Verdadeiramente nós somos escravos e vamos para essa luta só com foices e enxadas, quem sabe, porque não tinham armas de guerra. Mas nós vamos, e aí eu me aproprio do que Davi falou para o filisteu lá, o incircunciso, que ele falou para Golias: eu vou a ti em nome do Senhor, eu vou sem arma, eu vou sem nada, eu vou a ti em nome do Senhor e do Deus dos exércitos. Então Josué e Caleb entenderam e compreenderam que a graça, o poder, a força, a autoridade, tudo estava nas mãos do Senhor, nada nas mãos deles mesmos. Eles, por eles mesmos, não eram capazes de alcançar a bênção e alcançar a terra prometida. E Moisés então escreve este Salmo 90 dentro desse contexto. É por isso que ele, versículo 1 do Salmo 90, ele diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Veja, o povo foi condenado a andar, perambular no deserto. Ou seja, o lugar de repouso e o lugar de descanso era a terra prometida. Mas por uma miopia espiritual, por uma falta de fé, a fé que eles tinham e a bênção que eles poderiam obter por conta do espírito diferente que havia neles, foi retardado por 40 anos. Por conta da falta de visão, por conta da falta de percepção, da compreensão do tempo que se vive. Então, a gente vai alcançar a bênção, mas quanto mais rápido nós permitirmos Deus mudar a nossa mente, e quanto mais rápido nós conseguirmos e alcançarmos o discernimento para o tempo que Deus tem reservado para nós, mais rápido todos nós vamos entrar na bênção e usufruir das promessas que Deus tem dado a nós. Caleb pôde dizer mais lá na frente, Moisés morto, já Josué à frente do povo: Josué, eu ainda estou no mesmo espírito, 40 anos depois dessa passagem aqui, 40 anos à frente, eu ainda estou com a mesma força, ainda estou com a mesma visão, ainda estou com o mesmo espírito, eu ainda estou com aquela mesma percepção, e eu já entendi lá atrás, 40 anos atrás, que já era o tempo da libertação. Hoje que chegou esse tempo, agora que eu vou botar para cima mesmo, agora que eu vou entrar, agora eu mesmo velho de 80 anos, no meu cajadozinho aqui, mas se vier um filisteu, alguém de lá, um amorreu, um jebuseu, com o meu cajado dando na cabeça, e o Espírito do Santo que está em mim vai fazer esse camarada sucumbir. A visão, meus irmãos, veja que não tem nada a ver com... Tem gente velha, nova, e tem gente nova que é velho. Não está vinculado com a idade. Tem gente que tem 70 anos, mas tem um ânimo, tem um vigor, tem uma alegria, tem uma visão positiva, tem um otimismo. Não é um otimismo simples qualquer de fazer um negócio aqui e tal, mas tem pessoas que você chega do lado: meu irmão, é muito bom estar do teu lado, eu fico mais animado quando eu estou contigo, porque você exala alegria, você é uma pessoa... Tem gente que tem 70 anos e é assim. Agora, às vezes a gente chega do lado de umas pessoas assim, de novas, né, de 20, 25 anos, meu irmão, é o desânimo em pessoa, misericórdia. Você senta assim: e aí, meu irmão, como é que está? Mas e aí, como é que estão as coisas? Está indo. E aí, pois é, não sei, mas enfim, Brasil, né, tal. Aí, meu irmão, só canta choro, não canta um samba, né, como o pessoal diz. Tem gente que... Isso não é... Tem gente que é nova, mas tem a mente de velho, assim, de... vai tudo... Agora tem gente que é velho, e não estou xingando os irmãos mais de idade, tá? Mas tem gente que é mais velho, mais experiente e tal, mas tem um gozo, uma alegria, tem um ânimo. A gente chega do lado: meu irmão, passa aqui um pouquinho desse teu suor para ver se eu me contagio com a tua alegria. Esse era Caleb. Meu irmão, eu estou no mesmo gás. Preciso de mais nada não preciso de catuaba, não preciso de nada, estou no pique. Ou seja, porque tem um Espírito de Deus. Porque 40 anos atrás ele já tinha um espírito diferente, ele já tinha uma percepção diferente. É isso que nós precisamos ter nas nossas vidas, meus irmãos. É esse espírito diferente que nos impulsiona. Não é como o profeta nos diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que nós vamos obter a vitória.
Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa competência, não é pelo nosso exército maior. Não, é pela força do Espírito Santo, como nós cantamos, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os olhos em Cristo, unidos iremos andar. Olha aí, olha o que o hino está te dizendo, é com os olhos em Cristo, olhando para Cristo, não para o gigante, não para a dificuldade, é dizendo como Moisés diz aqui, é olhando, olha, tem dificuldade lá, mas o Deus nosso que nos tirou do Egito com mão forte, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, e não é de agora não, olha o que Moisés diz, ele não é refúgio de agora, ele nos protege, não é só agora aqui não, ele é nosso refúgio, é de geração em geração. Sempre Deus tem protegido os seus, é de geração em geração. Aqui ainda não tinha acontecido, mas nós vamos ver Deus agindo nas gerações subsequentes, Deus guardando a Davi em todas as suas batalhas, Deus protegendo Davi até que ele consiga chegar ao trono. Tudo que Deus fez, tudo que Deus esconde Davi se faz de doido para ficar bem na foto, para ser liberto, enfim, Deus vai guardando. O Davi, que tinha matado os filisteus, foi achar abrigo nos filisteus, depois se esconder da sua perseguição de Saul, dos filisteus, que ele tinha destruído o maior guerreiro deles. Por quê? Será que Davi era bom? Não, porque Deus guardava Davi. De geração em geração, Ele é Deus. De geração em geração, Ele é o nosso refúgio. Moisés aqui entende isso. Ele compreende que toda essa história, e Moisés, quando está no final da sua jornada, ele foi condenado, inclusive, a andar nesses 40 anos, e foi condenado a não entrar na promessa, meus irmãos, mas ele ainda assim diz, de geração em geração, tu és o meu refúgio, Senhor. Não é porque eu não vou entrar na terra, que Moisés foi impedido de entrar na terra, não é por conta disso que eu vou deixar de dizer, não é a terra que é o meu refúgio, não é a terra prometida que é o meu refúgio, não é Jerusalém que está o meu refúgio, não é em qualquer cidade, não é em Jericó que é o meu refúgio, cidades muradas, não é lá que é o meu refúgio. Moisés compreende lá no alto do Monte Nebo, eu estou aqui já conjecturando, ele no alto do Monte Nebo, lá no final de Números capítulo 33, ele observa a terra, ele olha a terra prometida, ele não consegue entrar lá, mas ele, inspirado por Deus, ele entende, o meu refúgio não é lá, o meu lugar de descanso não é lá, o meu lugar de descanso é no Senhor, é Ele que é o meu refúgio. Então, meus irmãos, nós vamos entender que Moisés, nessa jornada, ele precisou passar por 40 anos, é por isso que ele escreve o versículo 15, Senhor, nós passamos 40 anos andando e perambulando nesse deserto, agora, por favor, foi sofrimento, imagina, olha a jornada do povo, foi fome, Senhor, estamos com fome, manda mandar no céu, estamos enjoados de maná do céu, então vai codorniz que vai comer até sair pelas orelhas, não é isso que diz o texto lá? Vão comer tanta carne que vai sair pelas orelhas e pelos olhos, de tanta carne que vocês vão comer. Depois, mais na frente, eles dizem, esse pão maldito que tu nos fizeste comer, amaldiçoaram o maná. Ou seja, aí, por conta disso, Deus manda lá serpentes flamejantes, é o texto que diz lá, né? Serpentes venenosas, que vão lá e picam, e começam a matar o povo. Moisés, olhando tudo isso, ele diz, Senhor, não importa, o deserto não é o meu lugar de refúgio, o deserto não é a minha morada, o deserto não é o lugar da minha habitação, a tenda do tabernáculo não é a habitação que eu preciso. Deus diz que falava com Moisés, olha, quando aquele episódio de Miriam, em que Miriam se revolta contra Moisés, ela fica leprosa, e aí depois ela se arrepende, e Deus vem e diz assim, olha, com os profetas, com as pessoas, eu falo como por sonhos, como por visão, mas não é assim como eu servo Moisés. Como eu servo Moisés, eu falo tete a tete, face a face. Então Moisés entendeu, não é a tenda da congregação, não é o alto do monte, o refúgio de Moisés é o Senhor.
É essa compreensão que nós precisamos ter, porque nós somos estrangeiros e peregrinos diante de Ti, diante do nosso Deus, como foram os nossos pais. Já escreve lá em 1 Crônicas 29, está dizendo isso. Ah, Senhor, a terra são apenas sombras, não são coisas perenes. O que verdadeiramente persiste, o que verdadeiramente é perene e eterno, é habitar em Ti. E aí é o mesmo Moisés que escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja que a nossa morada tem que ser o nosso Deus. Eu moro nesta terra, mas eu não sou deste lugar. O meu lar está em Deus. O meu refúgio é o Senhor. E Moisés, depois que compreende tudo isso, depois que ele entende todas essas coisas, ele começa então a fazer uma reflexão dentro dessa jornada do deserto. Ele entende a questão passageira do ser humano, a questão temporal, o homem como sendo o ser humano, como sendo um ser completamente passageiro, sem condição de eternidade. Ele começa comparando o homem, desde o início, versículo 2, ele diz: antes dos montes nascerem, Tu és Deus de eternidade em eternidade. Tu fizestes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Então ele começa a fazer essa reflexão e analisar que o homem é passageiro, o ser humano é passageiro, e não há nada que o homem, o ser humano, possa fazer para mudar isso. Não há nada que nós façamos, nós não podemos ser encontrados em nenhum outro lugar, a não ser se nós não estivermos refugiados aos pés do Senhor e abrigados à sombra do Deus Onipotente. Antes de criarem, o Senhor é. Fora de Deus não há moradia, não há existência. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai dizer, nós vamos ter a declaração lá, de que por Ele nós vivemos, e por Ele movemos, e nele nós existimos. Moisés entende essa questão do refúgio em Deus como sendo algo permanente, como sendo a razão da nossa existência. É isso que nós precisamos entender nos tempos em que estamos vivendo. A nossa existência, a nossa vida só tem valor se nós estivermos alinhados com a perspectiva e com o propósito de Deus. Se nós estivermos desconectados dos propósitos e dos planos de Deus, as nossas vidas e tudo que viermos a fazer, nada terá valor. Moisés, ele entende essa questão da finitude do ser humano. Ele, como já falei no início, ele compara o ser humano como uma relva que floresce e depois ela pela manhã floresce e logo pela tarde ela seca. Ele compreende que nós somos como um suspiro, o ser humano é como uma brisa, um suspiro que é soprado e logo se esvai. Ele compara a vida do ser humano em comparação com a eternidade. O que são 80 anos? Então, tudo isso ele vai comparando e ele diz assim: e nós voamos, a nossa vida voa, a nossa vida passa. O que então tem valor? O que verdadeiramente então tem importância? Ele diz, nessa circunstância de ser passageiro, de uma criatura passageira, ele diz: Senhor, tudo que nós fazemos, Tu conheces e Tu sabes as nossas obras. Não há nada diante de Deus que não seja conhecido, não há nada que Deus não conheça. Deus, inclusive, versículo 8 aqui, do Salmo 90, ele fala assim: Tu colocaste diante de Ti as nossas maldades, e à luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Ou seja, são 40 anos de jornada, e ele está dizendo, nada dessa jornada está oculta aos Teus olhos. Nada do que nós fizemos, das nossas maldades, das nossas desobediências, amaldiçoar o maná, falar mal das coisas que Deus fez, querer voltar para o Egito, querer voltar para o cativeiro, lembrar do que era bom lá no Egito, como que sendo algo mais valioso do que o que Deus está dando agora. Era isso que Moisés estava dizendo aqui, refletindo e compreendendo que o Senhor colocou diante dos olhos do Senhor tudo isso que o povo fez
Moisés entende que está tudo posto diante do Senhor. Meus irmãos, é assim as nossas vidas. Às vezes a gente vai andando, caminhando a nossa jornada de fé, nossa jornada com Deus, a gente vai fazendo coisas erradas, nós vamos acertando, nós vamos errando, nós vamos tropeçando, e nós temos que compreender que nessa nossa passagem temporária, nós temos que procurar acertar mais do que errar. Nós temos que procurar mais fazer as coisas e olhar sob a perspectiva de Deus do que com a perspectiva humana. Só que muitas vezes nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, nós somos muito naturais. Nós estamos em muitos momentos desconectados daquilo que é espiritual. E vivemos a nossa vida num dia a dia comum, olhando para as circunstâncias naturais da vida, olhando para tudo que nos acontece e achando que o que acontece no nosso dia a dia se resume no nosso dia a dia. Mas tem uma frase de um filme, não é bíblico não é um filme bíblico não, mas que ele diz assim, como é o nome daquele filme? O Gladiador, nome do filme, ele diz assim, o que nós fazemos nesta terra ecoa para a eternidade. Rapaz, acho que isso daí ele se inspirou na Bíblia, para o autor desse filme, para escrever essa frase. Mas é isso, às vezes a gente esquece que o que a gente faz aqui vai ecoar na eternidade. Deus está contemplando. Se nós somos passageiros e temporais, e temos a certeza e a convicção de que este corpo, esta matéria vai ficar, mas que o nosso espírito é eterno, então temos que ter a convicção e a consciência de que os olhos de Deus e o rosto do Senhor está contemplando tudo que nós fazemos. Foi isso que Moisés entendeu aqui. Deus, tu conheces as nossas obras, tu sabes o que nós estamos fazendo, tu sabes se nós estamos olhando com a fé verdadeira, se estamos olhando com confiança de que o Senhor pode nos dar a vitória, ou tu sabes se a nossa fé, se a nossa confiança é só da boca para fora. O Senhor sabe como nós agimos e se verdadeiramente a gente está confiando em Deus. Será que nós estamos confiando plenamente em Deus em tudo que nós fazemos? Será que nós estamos olhando e dizendo assim, não, eles são mais fortes do que eu? Será que nós estamos dizendo isso no nosso dia a dia, por olhar as circunstâncias? Será que eles são mais fortes do que... E vocês já estão entendendo esse eu, né? Será que os gigantes são mais fortes do que eu? Ou do que Deus que está comigo? Ou será que a gente ainda não se apropriou da palavra de Deus que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Então é isso que Moisés entende nessa nossa vida passageira. São essas coisas que têm valor, são essas coisas que são importantes. E aí ele diz, Senhor, me dá sabedoria para contar os nossos dias, esses dias passageiros, para que eu tenha um coração sábio. Meus irmãos, a gente está vivendo muitas vezes na filosofia um estilo de vida assim, sem responsabilidade, deixando a vida nos conduzir por onde quer que vá, deixando a vida nos levar, segundo a filosofia secular. Deixa a vida me levar, só não vai cantar o refrão, né? Mas é isso, muito crente está assim, deixando a vida me levar. Não, vamos ver aonde Deus vai me levar. Não, não, meu irmão, nós temos um alvo. Nós temos que alcançar sabedoria para entender e compreender o tempo que estamos vivendo, para que alcancemos corações sábios para viver. A vida é curta. Deixa eu falar bem baixinho para você, a vida é bem curtinha. A vida passa muito rápido. Você que é jovem, vou falar bem baixinho, a vida passa rapidinho. Quando você menos espera, tu já está velho, catrevado, cheio de pereba, todo travado. A mamãe aqui, coitada, já está cheia de artrose, artrite, não consegue mais, o dedo é cheio de calombo. Mas um dia desse, estava andando de bicicleta, perdendo chinelo lá no Rio de Janeiro, tocando acordeon para cima e para baixo, sem comer, comendo apenas ovo de pato. Foi um dia desse, 60 anos atrás. Foi um dia desse, rapidinho. Passa rápido. E a sabedoria está em saber como nós vamos nos comportar no nosso dia a dia. Meu irmão, cada dia da tua vida importa. Cada dia da nossa vida é importante.
Cada dia da nossa vida é um parágrafo que nós escrevemos para ecoar para a eternidade. Poxa, ficou bonito isso. O que você escreveu hoje que vai ecoar para a eternidade? O que você fez hoje que vai resultar em lauréis, em bênçãos, em galardões? O que você fez hoje? Está vendo como nós vivemos a vida? Não, vai passar, não, eu vou trabalhar hoje só para pegar o pão de cada dia. Eu vou hoje porque amanhã tem que comprar pão, tem que fazer rancho. Então, a gente está se movendo pelo nosso estômago. Falta sabedoria para a gente entender e interpretar o tempo que nós estamos vivendo. É isso que Moisés entende aqui. É isso que ele, passados esses 40 anos que ele ficou perambulando no deserto junto com o povo, ele entende, meu Deus, nos dá sabedoria para que a gente entenda e compreenda o tempo que nós estamos vivendo, para que a gente tenha coração sábio, para que a gente saiba o que tem que fazer. Salomão entendeu isso, ele falou, olha, lembra-te do teu Deus no dia da tua mocidade, para que quando venham os maus dias, você não se lembre dos dias da tua mocidade e diga, neles eu não tive prazer. Porque é rapidinho. Salomão também entendeu, a vida é rápida, a vida também voa, rápida, é que nem o Usain Bolt correndo 100 metros, é rapidinho. Tu começou a tua jornada, tu já vai, daqui a pouco tu está com 50, eu já estou com 40, um dia desse eu tinha 15, com cara de 15, ainda continuo com a cara de 15, né? Mas já tenho 40. Aleluia, né, missionário? Me ajuda aí a ficar bem. Mas é assim, temos que, meus irmãos, e a minha oração tem sido essa, e eu tenho falado isso várias vezes, porque a gente precisa repetir. A palavra de Moisés escrevendo, orientando lá em Deuteronômio, diz, fala para a criança sentado na mesa, ao deitar, ao se levantar, andando no caminho, entrando em casa, saindo em casa, porque qual é a ideia aí? Você tem que falar, e depois falar mais um pouco, senão a criança não recebe. Só que nós somos crianças adultas. Sabe qual é a nossa diferença para uma criança, para minha filha, por exemplo? Só tem uma diferença, é que os nossos brinquedos são mais caros. Né? Vou pegar um exemplo de um menino, de uma criança, de um homem, de um menino, uma criança menino. Ele gosta de brincar com carrinho. Quem é dos homens aí que dirige que não gosta de ter um carrinho legal? Só mudou o tamanho e o preço. O meu sobrinho agora fez aniversário, ele ganhou um negocinho de Hot Wheels, ele ficou Rapaz, o menino não queria mais nem comer, só queria ficar brincando de jogar Hot Wheels. Qual é a diferença dele para o pai dele, que comprou recentemente um carro zerado também, o pai dele agora? Só muda o tamanho, mas o brinquedo é o mesmo. Isso ficou mais caro, mas o brinquedo é o mesmo. Então, se para a criança tem que falar sentado no caminho, levantando, deitando, dormindo, ao andar, ao deitar, na mesa, sentado, em pé, de perna para o ar, para nós também tem que falar do mesmo jeito, tem que falar, para ver se uma hora o Espírito Santo pega assim, é aqui, pastor Manuel, que eu te pego, pega essa palavra aí, toma o teu ralho, como diz o pastor Benedito, pega essa palavra, vê se você entende, deixa o Espírito Santo abrir a tua cabeça, para você abrir os teus olhos para o novo tempo que Deus tem para nós. Tem que falar, meus irmãos. Deixa Deus te dar coração sábio para entender o novo tempo de Deus para as nossas vidas. Ei, não vamos ficar rodando mais 40 anos não, meu irmão, eu não quero não. Eu não quero. 2 homens enxergaram e entenderam o novo tempo. Mas não foi suficiente, porque o resto do povo não entendeu e Deus condenou, inclusive os que tinham visão, a ficarem andando mais 40 anos, até que os outros morressem, porque veio uma nova geração para que entendesse. Aí, será que eu falo? Das duas, uma, ou você deixa Deus mudar a tua visão, vou falar baixinho, ou vai ficar caindo no deserto. Meu Deus, quem falou aí? Meu Deus, mas a revelação é essa, meu irmão. Ou a gente deixa Deus nos mudar, ou a gente deixa Deus transformar os nossos olhos, ou a gente deixa Deus entrar e mudar a nossa mente, fazer realmente como fez com Paulo, ficar cego para o que era antigo e olha o novo tempo, ou a gente vai morrer no deserto. E a pior morte
Não é aquela morte papou e tu vai logo para o caixão. A pior morte é aquela morte que vai devagar, matando na unha. Deus foi matando o povo na unha, meu irmão, como a gente diz no ditado popular. O povo foi morrendo na unha, e mandava serpente, e mandava isso, e mandava aquilo, e o povo foi morrendo, até que veio uma geração nova, com uma visão de libertos, com uma visão que entendeu o novo tempo, uma geração que já nasceu livre. E aí foi que Deus fez com que eles entrassem na terra, aproveitando os experientes, Josué e Caleb, que sendo velhos, mas tinham a visão de Deus e entraram junto. Ei, meu irmão, você que é mais idoso, você que é mais experiente, eu quero ter você entrando junto comigo na minha promessa. Eu quero entrar na minha promessa, na minha terra, junto com você. A missionária aqui diz que vai ter 100 anos aqui, vamos lá, eu vou estar com a senhora. E o mesmo espírito que tem hoje vai ter daqui a mais 30 anos. Porque não é a idade, não é o teu tempo de vida, não é o tempo de caminhada com Deus. Você pode ter 30 anos, mas é 30 anos vivendo com Deus sem conhecer. Jó é o exemplo disso, ele andou e só ouvia falar de Deus, mas quando ele passou pelo deserto dele, passou pela prova, abriu a mente dele, agora eu te conheço de andar contigo. Então, meu irmão, vamos deixar Deus nos transformar e nos fazer alcançar corações sábios. Mas Moisés diz, para alcançar coração sábio tem que ser ensinado. Ensina-me, Senhor, a alcançar coração sábio, a contar os meus dias. Aliás, para alcançar um coração sábio tem que saber contar os dias. E saber contar os dias é saber ler os tempos e as estações. Opa, agora é a hora do verão. A hora do verão é o quê? Vamos plantar, vamos semear, vamos preparar o terreno, porque está chegando, aprender com a formiga, o inverno está vindo aí, então prepara agora, meu irmão, vamos trabalhar, vamos preparar, porque o inverno vai chegar. Quando o inverno chegar, está tudo preparado, porque contamos direitinho os nossos dias, entendemos que era verão, era tempo de plantar, era tempo de semear, era tempo de arar a terra. Meu irmão, nós estamos no nosso verão espiritual, eu declaro isso em nome de Jesus sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre este ministério. É tempo de plantar, meus irmãos, é tempo de nós fazermos coisas novas, é tempo de nós experimentarmos um novo de Deus, é tempo de nós fazermos coisas diferentes, é tempo de nós buscarmos direção de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer conosco. Afinal de contas, o Brasil é de largo e de comprido, então é a hora de nós fazermos isso. É a hora de nós começarmos a semear, é hora de começarmos a trabalhar, é hora de entender e contar o tempo, que o tempo agora é hoje, é tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de contar os dias para que os nossos corações sejam sábios e nós possamos crescer e experimentar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Você pode dizer um amém nessa noite, meu irmão? Aí então ele entendendo, ele, Senhor, tudo bem, passamos 40 anos nessa peleja, nesse Rafael no deserto. Agora, aí o verso 15 é algo assim que me dá muita esperança. Senhor, agora, o mesmo tempo que a gente ficou no deserto, tristeza, sofrimento e reclamação, e ladainha de um lado e reclamação do outro, Senhor, agora nos dá o mesmo tempo de aflição, nos dá o mesmo tempo agora de alegria, que os nossos dias, o mesmo tempo que nós fomos afligidos, pelos anos que nós conhecemos a dor, agora nos faz conhecer a alegria, nos faz viver um tempo de plenitude, nos faz viver um tempo de prazer, de gozo. Veja, é isso, meus irmãos, e é isso que nós queremos, e temos orado e falado, e é a nossa fé, meus irmãos, é de que Deus quer nos dar o mesmo tempo que você está sofrendo aí. O que você está passando na tua casa? Faz quanto tempo que você está passando a tua luta? É tempo de Deus intervir e começar, o tanto tempo que você sofreu, chorou, é tempo de nós nos alegrarmos. O choro vem para a noite todinha, mas é tempo de chegar à alegria de manhã cedo.
Meus irmãos, é tempo de nós nos alegrarmos no Senhor, é tempo de nós termos alegria no Senhor, e nós vemos aqui Lamentações de Jeremias, ele entende isso, Lamentações capítulo 3, ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e nós vamos viver a cada dia um novo tempo, a cada dia um momento de graça, a cada dia um momento de alegria, pelo tempo que nós passamos em sofrimento. O Senhor tem essa bênção para nós, o Senhor tem isso reservado para as nossas vidas. Veja que Moisés, no versículo 13 aqui, ele diz, Senhor, volta-te para nós, Senhor, volta os teus olhos para nós, tem misericórdia de nós, Senhor, temos sofrido, temos passado por dificuldades, mas volta-te para nós, Senhor, sem ti nada podemos fazer, a nossa obra é vã, nós não teremos prazer em nada desta vida, a não ser se experimentarmos o teu amor fiel a cada manhã. O verso 14, ele diz, no verso 14, Pai, porque os nossos dias nos regozijamos e nos alegremos. Sacia-nos, verso 14, sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nós nos regozijemos e nos alegremos. É isso que Moisés disse, Senhor, volta os teus olhos para nós agora, já sofremos bastante, já passamos por muita dificuldade, mas Senhor, pela misericórdia de Deus, pelo amor do Espírito Santo, se ele já tivesse conhecido aqui, né, como Paulo escreve, volta-te para nós com teu amor fiel. O amor de Deus é fiel, meus irmãos, o amor de Deus nos alcança, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos faz viver novos tempos de alegria, e é isso que nós precisamos fazer e precisamos experimentar. Eu digo para você, é tempo de nós experimentarmos isso. Deus tem este novo tempo, este novo momento reservado para as nossas vidas. E aí Moisés começa a dizer, versículo 16, mostra os teus feitos aos teus servos, e a tua glória aos filhos deles. Olha só, Moisés está dizendo aqui, Deus, revela-te com todo esse poder, revela-te aos teus servos, mas não somente a eles, aos teus servos de agora, revela-te para os filhos dos teus servos, porque Deus é Deus de geração, Deus é um Deus que abençoa de geração em geração, Ele vai abençoando a descendência dos seus filhos, Ele vai prosperando, Ele vai mostrando a sua glória, o seu poder, e é isso que Moisés entende. Senhor, já sofremos muito, mas a Tua graça divina que tem nos salvado, é a Tua graça que nos tem sustentado, é a Tua misericórdia, o Teu amor fiel que nos tem preservado. Portanto, faça com que esse Teu amor, essa Tua graça, essa Tua misericórdia sejam transferidas de geração em geração. Abençoa a Tua família hoje. Chegar na tua casa, abençoa o teu filho hoje, Senhor, que a tua graça, tudo que o Senhor fez, o Senhor tem te abençoado, você que é pai, você que é mãe, Deus tem feito chegar bênçãos na tua família, na tua descendência. Projeta isso para a descendência futura, projeta isso para as tuas gerações, para que a bênção do Senhor não fique estanque, não pare ali. Imagine se a bênção do Senhor parasse em Moisés, se não houvesse um Josué, se não houvesse pessoas que continuassem a levar a unção e a palavra de Deus e não continuassem a levar os feitos e a contar os feitos do Senhor, transfira a tua bênção, abençoe teus filhos, abençoe a tua casa, abençoe a tua descendência, rogue sobre eles, Senhor, que a tua bênção faça descer sobre eles de forma abundante. É isso que Moisés fala aqui. Ele diz, olha, mostra os teus feitos aos teus servos. Os feitos de Deus mostram aos teus servos, mas a tua glória, Senhor, mostra para os filhos dos teus servos. A glória de Deus aqui é a manifestação. Moisés está pedindo para a geração futura que a glória, o poder de Deus seja real e seja manifesto na presença dos descendentes e da geração mais adiante. E finalizamos aqui que é o tema da mensagem, confirma a obra de nossas mãos, é que depois de tudo isso, depois de ele passar por esse tempo de sofrimento, depois de passar por esses 40 anos no deserto, que é esse pano de fundo desse Salmo 90, depois de tudo isso, ele pede, Senhor, nos dá mais 40 anos
É como se ele estivesse dizendo isso, né? Os 40 anos de sofrimento agora nos dá 40 anos de alegria. Nos dá o mesmo tempo de prazer, de alegria, de gozo, de júbilo. E aí ele diz, e aí nesse tempo é o que ele escreve no verso 17, confirma a obra das nossas mãos. Veja só, Moisés não ia entrar lá. Veja a intercessão e a postura de um homem que tem a visão além do alcance, que vê além do seu tempo, que enxerga além das circunstâncias que ele está vivendo. Ele sabia que ele não ia entrar, mas ele diz, Senhor, mesmo assim ele se inclui, Senhor, confirma a obra de nossas mãos. Mas espera aí, tu não vai entrar? Que obra que tu vai fazer lá na terra prometida? Aí nós vamos para o escritor aos Hebreus, homens que viveram crendo na promessa, mas não viram a promessa. Mas mesmo não tendo visto a promessa, creram que a promessa já tinha chegado, já tinha acontecido. Sejamos nós esse tipo de homem, esse tipo de servo, esse tipo de crente, que enxerga a promessa, contempla a promessa, crê que a promessa vai se cumprir, e já traz a promessa do futuro para o presente, e já vive hoje como se já tivesse acontecido. Isso é fé. Isso é fé. É viver, é trazer aquilo que está no futuro, mesmo não tendo recebido, mas convicto de que no Senhor, em Cristo Jesus, nós já alcançamos todas as promessas, todas as vitórias. Não há nada impossível para nós. Porque o que haverá de ser impossível para nós? Ao que crê, nada é impossível. Mas como é que estão os teus olhos? Como é que está a tua percepção? Senhor, confirma a obra de nossas mãos. E que nós vivamos os próximos 50 anos do nosso ministério um tempo de prosperidade, de alegria, de expansão, de crescimento. O mesmo tanto, Senhor, aqueles tempos que vivemos aflitos, que o Senhor nos deu um tanto de tempo agora de alegria, de prosperidade, de prazer, de gozo, de conhecimento do Senhor e de uma vida abundante, próspera, restaurada na presença do Senhor. Você quer viver isso na sua vida? Você quer experimentar isso na sua vida? Vamos colocar de pé e vamos orar nessa noite pedindo que o Senhor... Meus irmãos, temos uma obra a fazer. Esse salmo nos convida a isso, a fazermos uma obra, a contemplarmos. Nós somos finitos, nós somos passageiros. O resumo da ópera é essa: nós somos passageiros, mas os nossos atos, nós só estamos aqui pela ação de um homem. Nós só temos a Assembleia de Deus do Brasil por conta da ação de um homem que já passou e de uma mulher que já passou. Mas os atos permanecem. É isso que o Salmo quer dizer. Pastor Ari começou esse trabalho, ele já passou. Ele já floresceu e já murchou. Como um sopro. Mas os atos permanecem. Mas o que ele fez, a visão de fé, a compreensão de fé que ele fez, permanece. Assumiu o pastor Eliude, já floresceu e já murchou. Mas o que ele fez, permanece. E você? O que você está deixando aqui? Me aproprio da palavra que todos nós, acho que você já está pensando. E o teu risco? Esses homens, para contar contemporaneamente no nosso tempo, né? Para nos lembrar de pessoas que estão bem mais próximos a nós. Já passaram, mas aquilo que eu me aproprio da filosofia do filme. Mas o que foi feito aqui está ecoando para a eternidade. Que Paulo escreve, entende isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora? Peguei tanta lambada na jornada, peguei tantos naufrágios na jornada, estava saindo, naufragou o barco, fui nadando aos trancos e barrancos, cheguei do lado lá, ai, estou salvo. Aí vem a cobra e puf, pica Paulo. Ou seja, barco afundado, bem carregado, né? Ele está morrendo, ele passa tudo isso, mas ele diz, eu guardei a fé. O que me resta agora? Ah, meu irmão, o que nos resta agora é a coroa da justiça que o rei, o justo juiz, tem para nos dar.
Eternidade. Veja como a gente olha tanto para o passageiro e nos esquecemos do que é eterno. Confirma, Jesus, a obra das nossas mãos. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa morar. Mas tudo isso não ecoa em nada para a eternidade. Mas aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão sempre e eternamente como as estrelas. Daniel entendeu isso também, né? Daniel teve essa revelação e entendeu. Isso ecoa para a eternidade. Quem conduz muitos à justiça encobrirá a multidão de pecados. Meu irmão, é isso. Esqueça um pouco de olhar só para essa vida. Pare de olhar para o gigante. Eu não vou vencer isso não. Meu irmão, sejamos como Josué e Caleb. Nós vamos comer essa dificuldade aqui como um pão. Isso é como um pão para a gente. Você quer comer com como? Pão com patê, com manteiga, com queijo e presunto, pão com tucumã. Pega um tucumã e pega essa tua diversidade, bota dentro assim, pega um tucumã, pega um queijo coalho, pega aí o desemprego, bota dentro desse sanduíche aí, é um pão, é isso que você vai fazer. É assim que nós temos que olhar. Minha igreja aqui é tão pequenininha, esse povo é difícil. Nada, meu irmão, não é difícil nada não. Vai orar, vai botar o joelho no chão, vai buscar o Senhor. Isso aí você vai comer como um pão, vai passar rapidinho, você vai vencer. É isso que nós precisamos. Vamos orar, pedir que Deus abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento, abra a nossa compreensão, abra a nossa visão para entender, meu irmão. Olha, não é emotivo, não é palavra de autoajuda, mas Deus tem um novo tempo, meu irmão. Entenda, deixa Deus abrir os teus olhos, deixa Deus te mudar, para que você esteja preparado para viver esse tempo novo de Deus, para viver esse tempo de oportunidade. Deus está nos dando, meus irmãos, a oportunidade de fazer de novo, diferente, corrigir os nossos erros. Deus quer te transformar. Faça diferente, deixa o Espírito Santo que haja em nós, que haja sobre a nossa igreja, que haja sobre os obreiros, um outro Espírito, aquele mesmo Espírito que estava sobre Josué e sobre Caleb, que seja esse o Espírito que haja sobre as nossas vidas. Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo nesta noite a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, abre, Senhor, os nossos olhos e pedimos, Pai, confirma a obra das nossas mãos, Senhor, e o tanto de tempo que nós passamos na aflição, o mesmo tanto de tempo que conhecemos a dor, que passamos pelas perseguições, pelas lutas, pela míngua, Senhor, Senhor, agora nos leva a viver ao tanto mesmo de alegria, de paz, de plenitude, Senhor, de crescimento, Senhor. Pai, primeiro nós queremos crescer e aumentar a nossa visão. Senhor, abre os nossos olhos da mesma maneira que o Senhor abriu os olhos de Geazi, da mesma maneira que o Senhor fez com que ele visse a multidão de anjos que estava ao lado do exército do teu povo. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos da mesma maneira que o Senhor curou e tirou a cegueira daquele cego de Jericó, que clamou a Ti: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Senhor, tenha compaixão de nós, Pai, e nos leva, Senhor, a alcançar a compreensão de que o Senhor tem um tempo de transformação, que o Senhor quer primeiro nos mudar, o Senhor quer primeiro nos quebrantar, o Senhor quer primeiro quebrar o nosso vaso. Senhor, leva-nos verdadeiramente à casa do oleiro, Senhor, e nos quebra, Jesus, e quebra os nossos sofismas, os nossos paradigmas errados. Senhor, a nossa mente pequena, o nosso olhar acostumado, o nosso olhar apenas para o gigante, e nós muitas vezes não conseguimos contemplar que o Senhor é maior e que está à nossa frente. O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, o Senhor nos libertou com mão poderosa, com prodígios e milagres. Senhor, que nós possamos contemplar esta glória, esta grandeza, esta autoridade que há em Ti, Senhor, e que nós possamos ver que em nossas mãos
estão a chave, Senhor, que liga tudo que precisa ser ligado. O que for ligado na terra será ligado nos céus. O que for desligado na terra será desligado nos céus. Senhor, é esta visão, é esta compreensão que eu oro e nós oramos a Ti, Senhor, que seja derramada sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre cada um de nós, Senhor. Muda a nossa visão, muda a nossa compreensão, Senhor, e a nossa percepção de Ti, que nós possamos olhar para Ti, contemplando ao Senhor, confiando nas Tuas palavras, confiando nas Tuas promessas, de que o Senhor é fiel e justo para, Senhor, cumprir com todas as Tuas palavras, com todos os Teus planos, e nada vai ser frustrado, porque o Senhor mesmo disse que nada será frustrado. Passarão céus e terra, mas a Tua palavra não haverá de passar. Senhor, e sobre nós há este tempo de prosperidade, há este tempo, Senhor, de perdão, há este tempo de arrependimento, há este tempo, Senhor, de restituição, de restauração, Senhor, de prosperidade. Senhor, nós Te pedimos, vai fazendo isso no meio do Teu povo, vai prosperando, vai abençoando, vai restaurando relacionamentos, vai restaurando, Senhor, aqueles irmãos que estão brigados, vai produzindo perdão, vai produzindo graça, vai produzindo amor, vai, Senhor, nos levando para que possamos viver tudo em comum, para que possamos ter tudo em comum, os mesmos planos, os mesmos propósitos, a mesma visão no Senhor, Senhor, compreendendo a nossa real identidade em Ti, Jesus. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar, Senhor, abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar e ter a confiança na esperança que nós temos, para que possamos contemplar as riquezas da glória do Senhor e para que possamos experimentar o poder de Deus em nossas vidas e em nosso meio. Assim, Senhor Jesus, que uma obra do Teu Espírito possa operar em nossas vidas. Assim oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém, Senhor, amém, graças a Deus. Tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Esse é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, promete a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, promete a nossa salvação. A condenação